Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. Hoje eu estou trazendo para vocês mais uma prova aí do concurso da Escola Naval, tá? Dessa vez é uma prova do ano de 2018, é a prova amarela e a questão que eu vou fazer é a questão número 2, tá bom? Uma questão que envolve limites e eu espero que a minha explicação dessa questão ajude aí no estudo de vocês para esse concurso, beleza? Então vamos ler o comando rapidinho aqui para a gente começar a fazer. Ó. O comando é bem simples. Determine o valor do limite, esse limite aqui, né? E assinale a opção correta. Vou marcar a solução, né? Menos infinito, mais infinito, 1, meio ou zero. Não tem muita interpretação para fazer, é só a conta mesmo. E vamos para a conta então, beleza? Beleza, então tá aqui o limite que a gente tem que calcular, tá? O limite quando x tende a menos infinito de x mais raiz cúbica de 1 menos x ao cubo dividido por 2. Beleza? Antes de eu começar a fazer, só pedir um favorzinho aí para vocês, deixarem um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que aí você ajuda aqui o professor Raimundo a continuar fazendo os vídeos de cálculo aí para vocês continuarem estudando tanto as questões de concurso quanto as questões aí para ajudar você na sua disciplina de cálculo mesmo aí no seu curso, beleza? Então vamos começar a resolução. Como a maioria dos exercícios de limite, a gente não começa logo aplicando as propriedades de limite aqui. Primeiro a gente vai fazer um trabalho algébrico aqui, uma álgebra, para mudar a forma aqui dessa expressão, para que a gente chegue numa notação mais adequada para aplicar as propriedades de limite, que do jeito que tá não dá de fazer muita coisa não, tá bom? Beleza? Então eu vou deixar guardado aqui o comando, vou reescrever lá embaixo só a expressão sem o limite e aí a gente vai começar a fazer algumas contas a partir daí. Então, vamos ajustar aqui de uma forma que fique mais fácil para a gente aplicar as propriedades de limite nessa expressão, tá pessoal? E a primeira coisa que vocês têm que notar é que aqui nesse numerador, né, a parte de cima dessa fração, eu tenho esse termo cúbico aí, tá? E aí eu sou meio que obrigado a usar um produto notável para deixar uma notação que fique mais simples aí essa expressão, tá? E aí é que vem um detalhe, a gente para essa questão a gente precisa usar um produto notável que não é muito comum a gente utilizar, tá bom? E o produto notável que a gente vai utilizar aqui é esse aqui, ó. X ao cubo mais a ao cubo é igual ao produto de x mais a vezes x ao quadrado menos xa mais a ao quadrado. Tá bom? E esse produto notável aqui, ele pode ser obtido fazendo a divisão de x ao cubo mais a ao cubo dividido por esse termo aqui, ó, x mais a. Você pode fazer essa divisão que vai chegar nesse termo aqui, tá? E se você quiser confirmar de que essa igualdade realmente é válida, você também pode fazer o produto aqui, tá? Usando a propriedade distributiva aqui do produto, ó, você faz o produto de x mais a vezes esse segundo termo aqui. Aí você vai ver que volta para o x ao cubo mais a ao cubo, tá bom? Beleza? Tá. Então é esse produto notável que a gente vai usar aqui. E o que você tem que identificar, ó, é que o nosso denominador aqui da expressão que a gente tem interesse, esse cara, ele tá nessa forma aqui, tá bom? Ele é o x mais a. E a gente está interessado que apareça o x ao cubo mais a ao cubo. Porque aí eu vou acabar simplificando essa raiz cúbica que está aparecendo aqui com esse cubo aqui do segundo termo, tá bom? É essa a ideia. Só que aí eu preciso, para mim fazer isso, eu preciso primeiro então multiplicar todo esse termo aqui, ó. Eu vou ter que multiplicar esse numerador por um cara desse formato aqui, ó. Que aí vai ficar fácil de eu identificar comparando aqui com o produto notável que eu coloquei aqui embaixo, tá? Então vai ficar assim, ó, vezes
Aí o x ao quadrado é o x ao quadrado mesmo, tá? Continua igual. Menos x vezes o a. Aí o a, ó, a gente comparando aqui, o a aqui em relação a esse cara vai ser a raiz cúbica de 1 menos x ao cubo, tá bom? Aí aonde tiver o a aqui embaixo, então eu vou colocar esse termo. Raiz cúbica de 1 menos x ao cubo, tá? Mais a ao quadrado. Vamos colocar aqui. Quem é o a mais quem é o a é a raiz cúbica de 1 menos x ao cubo. Esse cara ao quadrado. Tá? Então vou colocar assim, vou fechar esse parêntese aqui do início. Tá? Aí como eu estou multiplicando esse termo aqui em cima, ó, não posso simplesmente chegar e multiplicar o cara aqui em cima. Eu tenho que multiplicar ele embaixo também, porque ele dividido por ele mesmo vai dar 1 e vou acabar voltando para cá, tá bom? Então vou reescrever ele aqui embaixo. Tá? Então reescrever aqui embaixo, olha, a mesma coisa. Aí aqui só para ficar mais bonitinho também vou colocar entre parênteses esse cara. Tá bom? Aí a gente agora aqui vai aplicar o produto notável, ó. A gente já sabe que o produto desse vezes esse vai dar o x ao cubo mais a ao cubo. Aqui em cima, como a gente usou a mesma ideia, só que no lugar do a tá raiz cúbica de 1 menos x ao cubo, aqui em cima então vai ficar dessa forma. X ao cubo mais a raiz cúbica de 1 menos x ao cubo. Tá bom? Em cima fica isso, que é justamente o que a gente queria, olha, para cortar esse cubo com a raiz cúbica, tá bom? E aqui embaixo, ó, é só eu repetir o termo que eu já tinha aqui, tá bom? Não posso esquecer esse 2 aqui também. Tá? Aí agora, ó, a gente vai cancelar aqui o que eu falei, a raiz cúbica com esse cubo aqui. Aí em cima vai ficar só isso aqui então, ó, igual x ao cubo mais 1 menos x ao cubo. E aí aqui embaixo vou continuar repetindo, tá? O que tem. Beleza? Aí eu vou conseguir simplificar aqui, né? Que apareceu os simétricos, ó. X ao cubo menos x ao cubo. Aí sobrou então na expressão, sobrou 1 aqui em cima. E aqui embaixo eu continuo repetindo o termo que apareceu. Tá, então a gente chegou aqui nessa expressão, tá? Só que aí vamos voltar lá no comando, pra gente ver um detalhe, e eu vou comentar uma coisa com vocês. Aqui nosso limite inicial que a gente está calculando, a gente tem que verificar que esse limite aqui, ó, a gente está calculando de x tendendo a menos infinito, tá? E quando a gente calcula limites assim no infinito, o que a gente tem que buscar na nossa expressão é que apareçam limites mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá? Mais ou menos nessa forma, porque a gente sabe, ó, que vai dar zero isso aqui. Podia ser x ao quadrado, x ao cubo, 1 sobre x ao cubo, vai dar zero. Indo para o infinito positivo ou para o infinito negativo, que é o nosso caso. Então a gente tem que buscar lá na nossa conta aparecer essas expressões, tá bom? Para a gente aplicar um limite parecido como esse lá na nossa expressão. Vamos ver o próximo passo lá da questão. Então, com o objetivo de fazer aparecer aquela expressão 1 dividido sobre x elevado a um expoente,
O que eu vou fazer agora aqui é esse próximo passo sempre acontece normalmente em questões de limites que envolvem o infinito, tá? O que eu vou fazer? Vou dividir o numerador e o denominador por x ao quadrado, tá bom? Por que x ao quadrado, professor? Porque é o maior grau que está aparecendo aqui embaixo, ó. Tem esse x que está elevado ao quadrado, aqui tem só um x e os outros estão dentro das raízes, então não estou contando com eles, tá? Então aqui em cima no numerador vai ficar 1 sobre x ao quadrado dividido. Aí aqui embaixo eu vou repetir só, tá? Tá todo esse termo aqui, ó, também dividido por x ao quadrado. Aí é pra gente aqui tá tranquilo, porque quando eu aplicar aqui agora o limite aqui no numerador, esse cara aqui vai ser zero, tá? Só que eu tenho que ter o cuidado é que quando eu for aplicar o limite no denominador aqui, esse limite não pode ir para zero também, tá? Porque senão vai dar zero dividido por zero, aí uma indeterminação matemática e eu não vou estar calculando meu limite. Então o que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui o denominador para a gente fazendo ele com calma, tá? Aqui em cima vai continuar 1 dividido por x ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar 2 vezes. Ó, x ao quadrado dividido pelo x ao quadrado daqui vai dar 1. Menos. Aí, ó, esse x dividido pelo x ao quadrado vai simplificar. Vai sobrar só a raiz cúbica de 1 menos x ao cubo dividido por x, tá bom? Que era x ao quadrado, eu cortei 1 com esse daqui de cima, sobrou 1 embaixo. Mais a raiz cúbica de 1 menos x ao cubo ao quadrado dividido por x ao quadrado. Tá bom? Fecha aqui. E aí a gente tem essa expressão. Agora. E aí eu vou fazer o seguinte ainda. Dá pra gente organizar mais aqui antes de aplicar os limites, tá? Vamos lá. Aqui em cima a gente já não tem mais o que fazer. Continua. 1 dividido por x ao quadrado. E as nossas contas estão aqui embaixo. Aqui, esse cara aqui que está aparecendo na raiz, olha, a gente pode reescrever ele dessa forma aqui, ó. Como sendo x ao cubo raiz cúbica, tá? A raiz cúbica de x ao cubo é x, então eu estou botando aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu vou poder usar a propriedade aqui de radiciação e essa raiz vai pegar em todo o termo, tá? Eu vou fazer aqui mais ou menos parecido, mas só que eu tenho que olhar aqui primeiro. Os dois estão ao quadrado, então posso escrever assim, ó. Raiz de 1 menos x ao cubo, essa raiz cúbica, dividido por x, todo mundo ao quadrado, tá bom? Porque o numerador estava ao quadrado, o denominador ao quadrado, então posso dizer que toda a fração está elevada ao quadrado, ó. Beleza? E a gente chegou nisso aqui. Aí ainda dá para ajustar mais. Vamos ajustando, vamos com calma, que a gente vai chegar ali numa forma ideal pra gente. Aqui em cima, ó, continua a mesma coisa. 1 sobre x ao quadrado dividido 2 vezes 1 menos. Aí aqui, ó, raiz cúbica em cima e embaixo, então posso passar uma só raiz cúbica, ó. Aí vai ficar 1 menos x ao cubo dividido por x ao cubo. Mais. Aqui, ó, bem parecido, ó, com o que estava, ó. O x, ele é a mesma coisa que a raiz cúbica de x ao cubo, ó. Aí, olha como tá igual aqui o outro termo. Então, vai ficar a raiz cúbica de 1 menos x ao cubo
dividido por x ao cubo, só que aqui está todo mundo ao quadrado. Beleza? Aí aqui o último passo, ó. Aqui continua 1 sobre x ao quadrado. E aqui embaixo, 2 vezes 1 menos a raiz cúbica. Aí aqui eu vou dividir, tá? Aqui a propriedade de fração vai ficar aqui, ó, 1 sobre x ao cubo menos, aí ficaria x ao cubo dividido por x ao cubo, 1, mais, ó, e essa raiz cúbica que aparece aqui é a mesma que está aparecendo aqui, ó, tá bom? Então é a mesma conta, vai ficar raiz cúbica, 1 dividido por x ao cubo, menos x ao cubo dividido por x ao cubo, 1, tá? Só que aqui ao quadrado, beleza? Aí, agora sim, essa expressão que a gente tem aqui, ela tá boa para a gente aplicar o limite já, não dá mais para ficar mais simples do que isso. Já apareceu a notação de 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, que a gente sabe que essas duas aqui vão ser zero, tá bom? Então agora a gente vai aplicar o limite. Então vou voltar lá em cima. Tá, então o que eu tenho lá de baixo? Que o limite desse cara aqui, tá? Ele vai ser igual ao limite de quando x tende a menos infinito, daquela expressão que a gente calculou lá embaixo, tá bom? Eu vou reescrever ela aqui agora. Beleza? Aí aqui aplicando as propriedades de limite, ó, vou aplicar o limite do quociente, aí aqui embaixo eu vou aplicar o limite do produto, depois o limite da diferença, o limite da soma, o limite de quando eu tenho uma raiz, o limite do expoente, tá? De todas essas propriedades, e aplicando tudo isso eu vou poder chegar nesses seguintes limites aqui, ó. Tá aí, então, aqui aplicando as propriedades de limite aí todas, a gente ficou com essa expressão aí, tá? Aí basta basicamente a gente calcular esse limite aqui de cima, que a gente já sabe que é zero, e calcular esse aqui de baixo. A única coisa que tem que acontecer é que ele não pode ser zero, tá? Tá? Esse primeiro limite aqui, então, ele não vai apresentar nenhum problema, porque esse cara aqui é o limite de uma constante, é a própria constante, o limite de 2 quando x tende a menos infinito é 2. Tá? O que eu tenho que ter cuidado é com esses outros caras que estão aqui dentro. Agora, como o 2 vai estar multiplicando o que sobrar aqui de dentro desse parêntese, tá? O que está aqui dentro, isso aqui não pode ser zero. O primeiro limite também é o limite de uma constante, é o limite de 1 quando x tende a menos infinito. Então aqui vai dar 1, tá bom? Esse primeiro limite dá 1. Menos. Agora aqui, ó, esse limite quando eu for calcular para x, quando x tende a menos infinito, o limite de 1 sobre x ao cubo é zero, tá bom? Aí aqui vai sobrar o menos 1 de novo, ó. Menos 1, tá? Só que dentro dessa raiz cúbica. Mais. Aí aqui é a mesma coisa, né? A mesma conta. Então o limite ele vai dar raiz de menos 1 ao cubo, tá? Só que aqui fica ao quadrado, tá bom? Aí para mim ver quanto deu no meu denominador, é só eu terminar de fazer essa conta aqui. Fica 1 menos. Qual a raiz cúbica de menos 1? É menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Mais. Aí a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Só que aqui continua menos 1 ao quadrado. Ou seja, vai ficar 1, jogo de sinal, mais 1, mais
Menos 1 ao quadrado é 1. Então aqui vai dar 3. Tá? Então esse cara todo aqui deu 3. Esse limite aqui tinha dado 2. Ou seja, para fechar a conta com chave de ouro, o limite aqui em cima, ó, o limite do numerador deu 0. E aqui no denominador deu 2 lá da frente, vezes o 3 que a gente calculou agora. 2 vezes 3, 6. 0 dividido por 6 é 0, tá? Então o nosso limite acabou toda essa conta aí para dar 0. Vamos ver se lá na resposta da nossa questão tem. Tá, então tá aqui, ó, a resposta é a letra E. Eu espero que tenha ajudado vocês, mas se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Alguma sugestão de vídeo, alguma questão também, pode deixar aí nos comentários que eu tô sempre lendo, tá bom? Beleza? Um grande abraço para vocês e falou!